Beleza. Beleza, então bora lá aqui para a gente dar continuidade aqui nas nossas aulas sobre testes automatizados. E aí, só para a gente recapitular o que a gente falou, né, no nosso último encontro aí. Então a gente falou sobre como que a gente faz para trabalhar com mocks, né, aqui, ou então como que a gente faz para trabalhar com teste dublês. E aí, só para recapitular o que a gente acabou falando lá, a questão da gente ter a nossa aplicação ali, e aí o objetivo dos testes unitários ser a menor porção do código que a gente quer testar, né? Então, cada teste unitário que a gente cria, ele serve para testar ali os nossos métodos. Só que quando esses métodos das nossas aplicações, das nossas classes, eles precisam acessar outros componentes, como por exemplo, acessar um banco de dados, ou então acessar um outro recurso externo, a uma outra aplicação, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa mocar, a gente precisa fazer uma simulação a esses outros componentes externos que esse método ele precisa acessar, justamente para que os testes unitários não fujam, né, daquele princípio de que os testes unitários eles precisam ser rápidos, eles precisam ser independentes, e então esse que é o nosso principal objetivo ali, né, dos nossos testes unitários. E aí os mocks vieram para nos ajudar a cumprir esse objetivo aí de deixar nossos testes mais rápidos. E aí fazer essa simulação para representar esses outros componentes aqui. Então aqui eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para de fato criar os nossos primeiros testes unitários usando o mock aqui na nossa aplicação. Então, na outra aula prática que nós tivemos aqui, nos testes unitários, nós chegamos a criar testes unitários para conta aqui, para conta corrente, né, para a classe de conta corrente, e nós criamos dois testes unitários, que foi um para testar a operação de adicionar saldo, né, aqui na conta corrente, e o outro teste unitário que foi para testar a operação de remover saldo na conta. Mas aqui, como essa classe de conta corrente era uma classe que fazia parte do domain, ela não tinha interação com nenhum outro recurso externo aqui na nossa aplicação. Então, para isso, não precisou a gente utilizar o mock para fazer simulação a chamada componentes externos. Então, aqui a gente vai ver como é que a gente faz para trabalhar com o mock na prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a implementação é ver qual é a classe que nós vamos testar. Então, aqui para esse nosso exemplo, nós vamos criar os testes unitários para essa classe aqui, ó, conta corrente service. Então, se eu abrir aqui o meu conta corrente service, a gente pode ver aqui que essa classe é a classe que nós vamos testar aqui. Não, é a classe que nós vamos testar. E aí é importante a gente ver antes do que a gente vai testar, a primeira coisa do que essa classe ela depende, né? Quais são os componentes que ela tem. Deixa eu só indentar aqui esse código. É só ajustar aqui. Eu não sei porque aqui não está aparecendo o public. Eita. Então aqui, deixa eu só Ctrl deixa eu só ver aqui o comando para indentar, que eu Eu acho que não é lembro. Ctrl Alt L. Não Acho que é isso mesmo. precisa Ctrl nem Alt. selecionar o que ele faz. Bora ver se ele fez aqui. Não, acho que não foi. Deixa eu ver aqui isso aqui que ele está relatando. Tá, beleza. Ctrl Alt L. Tá formatando o código aqui. Beleza, valeu, Eric. Então aqui, nessa nossa classe de conta, é a classe que nós queremos testar. Beleza. Então eu já sei que, de acordo com o método que eu for testar, esse método ele pode ter uma integração com essas outras classes aqui, pode ter com cada uma delas ou pode ter com todas elas. Então, por exemplo, eu posso ter um método em que ele tem alguma interação com o cliente repository, eu posso ter um método onde ele tem alguma interação com conta corrente repository, eu posso ter um método que ele pode ter uma interação com esse object mapper aqui, que é uma outra classe. Que essa classe é uma classe aqui que a gente está utilizando nessa aplicação aí para converter
no caso, objetos do tipo entidade para o tipo DTO, né? Então, aqui são todas as interações que esses métodos vão ter, que são com essas outras classes. E aí, quando a gente quiser testar os métodos desse service, o que que a gente não pode fazer? A gente não pode permitir que uma chamada real para cada um desses métodos aqui seja feita. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mocar o comportamento de cada um desses elementos aqui, dessa nossa classe. Então, se a gente for ver aqui essa nossa classe de conta service, quais são os métodos que ela tem? Lembrando que quando todos os testes unitários que nós formos criar, a boa prática é o quê? Que a gente crie testes unitários somente para os métodos que são públicos, beleza? Eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar com testes unitários, eu cheguei a criar, eu sempre tentei seguir esse padrão da gente criar um método principal e dividir ele em pedaços menores. Só que aí o que que aconteceu, né? Eu identifiquei que tinha vários métodos privados, que nem esse daqui, por exemplo, e eu quis criar testes unitários para ele. Eu procurei uma forma de criar testes unitários, eu consegui, só que depois eu descobri que não era uma boa prática nós criarmos testes unitários para aqueles métodos que são privados. O ideal é que nós criemos testes unitários somente para os métodos que são públicos aqui da nossa classe. Então, pensando naquilo que eu já comentei, né? Por exemplo, pode surgir aquela dúvida que é comum quando a gente está começando a trabalhar com teste unitário. O que que eu vou testar na minha classe? Então, é muito fácil. É só a gente olhar aqui quais são os métodos que tem na nossa classe. Bom, eu tenho o método criar conta, que é o método público criar conta. Eu tenho um outro método público, que é o que? Obter todas as contas, né? E eu tenho aqui um outro método público também, obter conta por cliente, né? Por cliente aqui, passando o CPF aqui para esse exemplo. Para esse nosso encontro aqui, nós vamos focar somente em dois métodos aqui, que é o para criar conta, para a gente ver como que nós criamos testes unitários para testar métodos que são voids, que não tem nenhum retorno, que isso acaba sendo uma dúvida muito comum que as pessoas acabam tendo. Como é que eu faço para testar um método void? E esse testar obter contas aqui, cujo objetivo aqui principal é mais passar uma visão geral de como que vocês trabalham com os mocks. E esses dois métodos vão ser suficientes para ter uma visão geral. Caso surjam dúvidas mais para frente, a gente pode tentar ver outros cenários. Então aqui, para mim começar a criar os meus testes unitários, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui no meu pacote de testes. Como a gente tem que seguir o mesmo padrão dos diretórios aqui, eu vou vir aqui em Java, né? Eu vou vir aqui e criar um pacote aqui de service. Aqui dentro do meu, tentar seguir esse mesmo padrão aqui. Bom, se aqui em conta, né, a partir daqui de conta eu tenho controle, domain, DTO, service, aqui eu tenho que seguir o mesmo padrão. Então, vou vir aqui, eu vou precisar criar um pacote de service, porque o que eu quero testar é o meu service. E os meus services estão dentro do pacote de service. Então, vou voltar aqui, dentro de conta, isso dentro do meu diretório de teste. Vou criar um pacote aqui service, para ficar no mesmo padrão daqui de cima. Então, agora criei meu pacote de service, o que eu vou ter que fazer? Olhar aqui qual é a classe que eu vou testar, é o conta service. Então, eu vou aproveitar aqui para pegar o mesmo nome que está aqui, para a gente tentar sempre seguir o padrão aqui e ter como referência o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou vir aqui, vou criar minha classe aqui de teste, onde eu vou chamar essa classe aqui, conta corrente service teste, que é a classe que nós queremos testar. Então, eu vou criar ela aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui, que é a referência que eu estou utilizando, que fica mais fácil. Então, bom, criamos a nossa classe de teste. Agora, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, usar a anotação aqui padrão para a gente trabalhar com os testes unitários aqui com Java, que é a anotação aqui do Mockito, extend with, notação do JUnit aqui, na verdade, e a gente especifica que a gente vai trabalhar com o Mockito Extensions, para nos ajudar aqui no desenvolvimento dos nossos testes unitários. Então, eu vou dizer aqui que eu estou dizendo Mockito Extension.class. Então, isso daqui é mais para identificar que essa nossa classe é uma classe de testes unitários e que a gente vai estar trabalhando com
colocou o Mockito aqui também. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, que é importante a gente colocar, é a referência à classe de teste que nós queremos testar. Então, qual é a classe que nós queremos testar? Nós queremos testar o nosso conta corrente service. Deixa eu só ver uma coisa aqui para me comentar a diferença aqui com vocês, que aqui acabou não sendo necessário. Ok. Então, o que que acontece? Quando a gente vai criar uma classe, quando vai criar um teste unitário para uma classe que eu sei que nós vamos trabalhar com mock, nós precisamos usar duas notações. Uma notação que é para identificar a classe que nós queremos testar e identificar que eu quero fazer uma chamada real para aquela classe, mas essa chamada real é somente para aquela classe, tá? E também a gente vai ter que usar uma segunda anotação, que já é a anotação do Mockito mesmo, onde a gente vai especificar aquele componente que nós queremos mocar, ou que nós queremos simular, ou como às vezes a gente acaba vendo aí, zombar na internet, que seria a tradução de mock. Então, qual é a classe que nós queremos testar? A classe que nós queremos testar, vou aproveitar para copiar aqui, tirar só o teste do final, é essa aqui, ó, conta corrente service. Então, eu vou criar aqui, conta corrente service, definir aqui como privado. Essa é a classe que nós queremos testar. Só que para o Mockito entender aqui que essa é a classe que nós estamos de fato realmente testando e que nós queremos fazer uma chamada real para ela, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos usar uma notação aqui que é chamada @inject, @injectMocks. Essa anotação aqui. Com isso, a gente diz para a nossa classe, a gente está dizendo aqui, olha, agora nós vamos trabalhar, criar testes unitários para essa classe aqui, conta corrente service. Depois, à medida que nós formos seguindo aqui no desenvolvimento, eu mostro a outra anotação que nós vamos utilizar para identificar aquelas classes que nós vamos mocar, que nós vamos simular o comportamento dela. Então, voltando aqui para a nossa classe de service, a primeira classe que nós vamos criar o nosso teste unitário aqui o nosso primeiro teste unitário que nós vamos criar é para testar esse cenário aqui, ó, de criação de conta. Então, se a gente for olhar aqui para o nosso cenário, para o nosso método de criação de conta, para a gente pensar no cenário que nós vamos precisar ter aqui, a gente tem que ver, a gente observa aqui que quando esse método for chamado, ele é passado um JSON para ele, né? É passado uma string ali que representa um JSON, que é aquele JSON que, para quem já vem acompanhando aí o curso de desenvolvimento dos microserviços, é o JSON do cliente, que vem da aplicação do microserviço de cliente, que vai para o microserviço de conta, é um JSON que vem via Kafka, e nesse JSON vem ali as informações daquele cliente que foi cadastrado no microserviço de cliente. Então é um JSON ali que vem ali com as informações do cliente. Aqui na linha 38, a gente pode ver que o que está acontecendo aqui, ele JSON está sendo convertido, né? A gente está convertendo de um JSON para o meu cliente ali, para uma classe de cliente. Depois aqui em seguida, na linha 40, a gente faz a criação da nossa conta corrente para aquele cliente. Em seguida, eu adiciono a conta corrente para aquele cliente, né? Eu faço o vínculo ali, pego a conta corrente que foi criada ali e seto nesse cliente que acabou de chegar aqui nesse método. Depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cliente no banco de dados. Então aqui a gente já consegue perceber uma coisa, é que a gente precisa ter dois mocks. Um primeiro mock, né, é esse daqui, esse Object Mapper. Por quê? Porque eu vou precisar simular a chamada desse método aqui. Eu vou precisar especificar no meu método de teste, eu vou precisar dizer em algum lugar lá que quando o Object Mapper .readValue for chamado, eu quero que um retorno seja, eu quero especificar o retorno dessa chamada aqui, porque eu não quero que esse método seja chamado de verdade. A mesma coisa aqui para o save. Eu vou querer especificar aqui quando esse método aqui do save do cliente repository for chamado, eu quero que algo aconteça. Nesse caso aqui, por ser um void, a gente não vai precisar criar um tratamento específico, mas se esse save aqui ele me retornasse um objeto cliente, por exemplo, quando ele fosse chamado,
eu precisaria criar um retorno específico para ele. Mais para frente a gente vai ver para entender melhor esse cenário. É, Quer perguntar, Eric? Pode perguntar. Bom, pelo que eu entendi, então, o que o mock ele vai fazer é dizer se o que você repassar para o método é válido, né? Nessa função, né? É, Então, no pode. caso, por exemplo, se não desse para salvar por algum motivo, né? Uhum. Se tornaria inválido, né? E É, não necessariamente ele vai acessar o cliente repository e acessar o banco de dados, né? isso. Também isso pode ser feito, né? A gente pode especificar, a gente pode dizer que quando um JSON específico for passado, aí ele tem que me dar um tipo de retorno, ou retornar algum objeto ali que eu Uhum, defini. Pode ser feito assim também. Isso que tu falou, né? Faz bastante sentido. Mas o principal objetivo do mock é simular um comportamento. Como por exemplo vamos supor que quando eu chamasse esse cliente repository save, uhum, é, normalmente como funciona? Quando eu chamo o save do meu repository, o que que acontece? Ele passa o cliente, aí esse cliente aqui, por exemplo, a gente sabe que ele tem o campo ID aqui, né? Bora ver uhum, aqui. A gente clica aqui, olha, ele tem um ID, né? Só que quando eu fiz essa conversão aqui, ó, eu passei do JSON para o meu cliente, eu ainda vou salvar esse cliente, ele não tem um ID ainda, beleza? Então vai passar tudo, beleza. tudo por aqui. E aí, se fosse uma chamada real para o banco de dados, o que que ia acontecer? Quando esse save fosse chamado, ele me retornaria o mesmo cliente com uma única diferença, com um ID criado, entendeu? E aí, eu poderia Uhum. especificar que, olha, quando esse método aqui for chamado, me retorne um cliente com ID, e aí faz o tratamento que tu quiser com isso, entendeu? Ah, entendi. Só Então, que no para caso, ele retornaria também um cliente com ID, mas só que é, fantasia, por assim dizer. só que eu que teria que criar essa fantasia, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Só que aí para Entendi. nesse caso aqui, esse caso não se encaixa da gente retornar, da gente criar esse tipo de retorno, porque esse save aqui, se a gente for ver, apesar de que ele retorna aqui, ó, alguma coisa aqui, ele retorna um objeto, beleza? Eu achei que achava que ele não retornava nada, mas para esse método aqui, como ele não precisa das informações desse cliente aqui, então não vai fazer sentido a gente recuperar esse cliente com ID, porque ele não tem retorno. Mas se ele tivesse aqui um Uhum, retorno, eu precisaria saber qual é esse cliente aqui, entendeu? entendi. Mas aí mais para frente, nesse exemplo do criar, isso não vai ficar tão claro, mas no outro exemplo talvez fique mais claro. É Beleza. do obter todos, beleza? Quando quiser perguntar, pode ficar à vontade aí. Aí estou dando continuidade aqui, então a gente já viu, né, como é que vai funcionar aqui esse nosso método aqui de teste. Então bora lá iniciar o desenvolvimento dele aqui. Deixa eu só mudar aqui. Então a gente vem aqui para o nosso conta corrente service. Então vamos criar esse nosso primeiro método aqui de teste. Então lembrando que sempre quando a gente especifica que um método ele vai ser um teste unitário, a gente precisa usar a notação @teste. Esse método por padrão ele precisa ser void, ele não pode ter nenhum retorno. E agora eu vou especificar aqui o que que eu vou fazer, né? O que que esse teste ele deve fazer. Então se a gente for ver aqui no método que nós queremos testar, esse teste aqui, o que que ele deve fazer? Voltando aqui, ó, a gente precisa criar uma conta. Então nós queremos criar um teste em que a gente quer ver se nós conseguimos criar uma conta com sucesso. Então o nome desse método vai ser o quê? Deve criar uma conta com, com sucesso. Então aqui, pelo nome, a gente já consegue ter uma noção do que esse teste unitário ele vai fazer e tentar pensar num cenário. É só a gente imaginar ali se a gente estivesse chamando o endpoint, né? Como é que funcionaria? Se eu estivesse chamando o endpoint REST ali, o que que eu passaria ali na minha requisição, né? Quais dados seriam enviados? Então aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Pensar no nosso cenário. Opa, volta aqui.
Pensar no nosso cenário. Depois que a gente pensar no nosso cenário, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar na nossa ação. Qual é a ação que vai ser feita para que esse teste ele seja, né, de fato executado e depois a gente possa validar o resultado dele. Aqui e o último ponto é o que? É a nossa etapa de validação, onde a gente vai validar o resultado da ação, o resultado da execução do método criar desse conta corrente service aqui. Então, aqui no nosso cenário, o que que a gente precisa fazer, né? Aqui, lembrando que o cenário é o momento onde nós fazemos a criação das variáveis que nós vamos precisar utilizar nos nossos testes, os objetos fakes que também, aqueles objetos fakes que nós precisamos, que nós podemos precisar, né, para poder simular o nosso teste unitário aqui. Então, aqui, pensando para esse exemplo aqui específico, do que a gente precisa aqui? Deixa eu só ver aqui. Beleza, voltando aqui, bora ver aqui no nosso método, o que a gente precisa. Aqui eu vou passar um JSON quando eu chamar esse método, e aí aqui, o que vai acontecer? Eu preciso criar um objeto fake que vai simular o retorno desse meu método aqui, ó. Quando eu chamar, quando eu entrar nesse método e esse método aqui, obje... voltando, quando eu entrar no método deve criar conta, que é o que vai ser chamado realmente. E aí esse método criar conta passar nessa linha aqui, ó, objectMap.readValue, eu vou precisar simular o retorno desse método aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui, senão vai demorar mais. Então, eu vou precisar simular o retorno desse método aqui. Só que para mim simular o retorno desse método, o que eu vou fazer? Eu vou acabar criando um objeto fake aqui que vai simular esse retorno aqui para a gente. Deixa eu só ver se ele... Acabei clicando aqui, ele vai demorar um pouquinho para sair. Beleza. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Então, pensando no nosso cenário, a gente precisa ter um retorno para quando esse método for chamado aqui. Mas antes de criar esse retorno, eu vou fazer o seguinte para ficar mais claro por que a gente precisa dele. Aqui, o que vai acontecer? A gente vai utilizar um método chamado when, onde esse método when ele é do próprio Mockito, onde esse método ele é utilizado para especificar um comportamento, onde eu digo, lembrando lá da nossa última aula, para quem assistiu a aula de mocks, a gente diz que quando um método foi chamado de uma classe, eu quero que esse método me dê um retorno específico. Então, aqui eu vou dizer when, quando um método foi chamado, eu vou colocar aqui depois, eu quero que seja retornado, eu quero que um valor seja retornado. Então, que valor é esse? Que valor é esse, né? Nós vamos definir aqui. Então, que método é esse que vai ser chamado? Deixa eu só fechar aqui para ficar melhor. Acho que eu vou abrir duas abas aqui, que eu acho que vai ficar melhor para ver. Aqui. Opa. Só ajustar aqui, que assim vai ficar melhor para a gente ver o que está acontecendo. Então, beleza. Deve criar conta. Dentro do nosso criar conta, né? Quando a gente chamar esse método aqui, ele vai chamar o nosso objectMap.readValue, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar criar um mock para esse objectMap aqui. Então, bora ver como é que está a declaração desse cara aqui. Eu vou copiar essa declaração e eu vou fazer o quê? Vou declarar ele aqui na nossa classe de teste também, no nosso conta corrente service. Essa aqui é a nossa classe de teste, tá? Então, eu vou diminuir aqui, só para a gente ir olhando quando precisar. Então, aqui embaixo, eu pode colocar em qualquer lugar, mas eu gosto de colocar aqui embaixo do @injectMock. Então, aqui eu vou colocar a classe que nós queremos mocar. Nós vamos precisar mocar esse object mapper aqui.
Então, eu vou tirar esse fino aqui que não precisa. E agora nós vamos usar a notação que identifica que essa classe aqui é um mock, que é a seguinte notação, arroba mock. Então, essa notação aqui do próprio Mockito indica aqui que esse Object Mapper ele vai ser um mock. Deixa eu só ver aqui do que ele está reclamando. Importar class. Beleza. Então agora a gente vai criar, a gente vai ter um mock. Esse Object Map é um mock. E eu vou colocar ele bem aqui, ó. Eu vou dizer que quando Object Mapper, ponto, ele vai listar aqui quais são os métodos que ele tem. Object Map.readValue for chamado, que é esse método aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Deixa eu baixar aqui. Beleza. Quando esse método for chamado aqui, ó, readValue, então estou dizendo que quando o objectMap.readValue for chamado, me retorne algo. O que eu vou retornar aqui? Eu quero que seja retornado um cliente, que eu vou chamar aqui cliente fake. Esse cliente fake ele veio de onde? A gente pode imaginar que esse cliente fake é o cliente que veio ali, que chegou no nosso método. Esse cliente fake a gente pode entender que é aquele cliente que chegou no nosso método de criar conta. Então a gente vai fazer aqui, a gente vai, aí tá, então ele tá pedindo aqui a criação desse cliente fake. Então aqui, o que a gente precisa? A gente precisa criar esse cliente fake. Esse cliente fake ele ainda não existe. Então eu vou vir aqui no meu cenário, eu vou criar esse cliente fake. Então eu vou dizer aqui, vou utilizar aqui o var cliente fake. Esse cliente fake ele vai ser igual a quem? Opa, ele vai ser igual a, vou utilizar aqui o builder, né? Aproveitar aqui os recursos do Lombok, cliente builder, ponto, poderia ficar assim, builder.build, build, só para ele parar de reclamar aqui. Cliente fake, deixa eu ver se ainda está reclamando. Beleza, esse aqui a gente ainda vai sumir esse erro. Então a gente está criando um objeto aqui, cliente fake, só que ele ainda não tem valores. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai passar esses valores para eles aqui. Só um momento rapidinho. Você pode fechar a janela, por favor, que o barulho de fora está muito alto, às vezes. Então, voltando aqui, esse nosso cliente fake, o que a gente precisa fazer? Deixa eu só voltar aqui, beleza. A gente precisa passar um valor para ele. Então, aqui para esse nosso cenário, vendo aqui, esse método é um JSON em que ele vai chegar aqui, é um JSON que vai chegar ali com várias informações. Se a gente for ver aqui quais são as informações que tem no nosso cliente. No nosso cliente tem informações de ID, nome, CPF, nome, ID, CPF. Esse é o objeto cliente que vai chegar aqui, mas nós não precisamos preencher todas essas informações aqui nesse nosso cliente fake. Basta a gente preencher alguma informação aqui para esse nosso cliente fake, que já vai ser o suficiente para esse cenário aqui. Então, lembrando que cada caso é um caso. Então, vindo aqui, vamos passar aqui no nosso build, nesse cliente fake, acho que vai ficar melhor assim. Depois do build, a gente pode colocar aqui um ponto .id, que vai ser o ID desse cliente aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Vou precisar passar um UID aqui. Só pegar esse UID de exemplo. Conta. Vai ficar mais fácil. Então aqui eu vou criar um objeto ali que lembrando, né, que quando essa informação desse cliente ele está chegando nessa aplicação aqui nesse microserviço de conta, ele já vem com um UI, na verdade, deixa eu só ver aqui.
Acho que eu acabei me confundindo aqui. Ele não vem com o ID, ele vem com um CPF. Quando ele chega aqui no microserviço de conta, ele vem com um CPF. Deixa eu colocar um CPF qualquer aqui. Ele vem também com CPF, ele vem também com nome. Vamos colocar aqui cliente, colocar o nome de Francisco. Francisco Santos é o nome desse cliente aqui. Só ajustar aqui. Então a gente está criando aqui um cliente fake, né? E esse cliente fake é o que vai ser retornado aqui quando esse método for chamado. Beleza, mas ele ainda está reclamando aqui do erro, e aí a gente vai ajustar aqui depois. Deixa eu só ver aqui, pegar uma referência aqui desse projeto, só para a gente entender. Hum, tá, aqui. Aqui, então, esse é o objeto que vai ser retornado. Eu vou colocar aqui o cliente que está chegando. Então, eu vou colocar aqui uma string. Deixa eu tirar isso aqui. Minimizar isso aqui para ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui, vou criar esse JSON aqui, que vai representar aquela string que está chegando no nosso método ali. Eu vou só ajustar aqui, porque esse ID não está vindo. O que está vindo mesmo é CPF. CPF e nome. Aí ele tá no formato JSON, né? Separadinho. Isso, porque tá como um string aqui. Deixa eu só fechar isso aqui que tá meio lento aqui. Mas já tá no formato JSON aqui. Então aqui, isso aqui seria o CPF. Aqui eu acho que vai ficar mais ou menos assim, se eu não me engano. Acho que ficou uma vírgula. Agora deixa eu ver onde é que vai ficar essa vírgula. Tem o CPF e tem o campo nome aqui. Acho que CPF, nome, o final. Acho que a vírgula vai ficar. Bom, eu acho que não vai influenciar tanto. Eu não lembro agora de cabeça onde é que fica a vírgula, mas isso daqui para esse exemplo não vai influenciar essa formatação aqui. Eu acredito, né? Eu vou testar ainda. Se influenciar, depois a gente vê. Mas eu acho que a vírgula fica aqui mesmo onde está. Então tá Eu chegando o acho que nosso. tá até certo a vírgula. Eu Será que acho não também. tem ali no. Sabe, no CPF, aí tem um número ali, né? Ah, verdade. Eu acho que ali no finalzinho, isso. Na verdade estava errado. É Que eu acho que aqui. eu acho que esse último não tem e o de cima que tem. Isso, exatamente. É o CPF e o nome tem que ser o mesmo nome que está aqui. Uhum. Beleza, está aqui a ver. Então, cliente fake, JSON cliente fake. Vou colocar JSON cliente fake entrada. Cliente fake entrada. Beleza. Então, aí deixa eu passar esse JSON aqui. Deixa eu ver se vai sumir esse erro. Não sumiu. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Object Map, Read Valley. Alguma string. Ah, tá. Eu preciso passar um outro argumento aqui. Se a gente for ver aqui, ó, quando esse método ele é chamado, ó, read value, object value, read value, eu passo o JSON, só que também eu passo um outro argumento aqui que é para qual é a classe que vai ser convertido, né? Esse JSON que está chegando aqui.
Então está faltando o segundo argumento aqui, por isso que ele está reclamando. E aqui eu vou passar o meu cliente.class. Deixa eu ver aqui. Aí está dizendo para adicionar uma exceção aqui, que esse método ele pode acabar lançando uma exceção. Então eu só adiciono uma exceção aqui em cima do método, que é o tipo de exceção que pode ocorrer. Beleza. Aí aqui então eu estou dizendo, ó, quando o meu objectMap.readValue passando esse JSON cliente fake entrada for chamado, né? Esse método for chamado passando esse JSON aqui e com esse tipo de, especificando esse tipo de classe aqui, eu quero que seja retornado esse cliente fake entrada aqui. Então, isso daqui que é o mock, é isso daqui que é fazer a simulação de uma chamada. Aqui poderia ser, esse método aqui, esse readValue, ele faz só uma conversão, né? Ele converte o JSON para uma classe de entidade aqui, para um objeto Java. Esse aqui é o que essa classe faz. Mas aqui poderia ser um método que chama uma função, poderia ser um método que se conecta com um banco de dados e pega uma informação do banco, poderia ser um método que chama uma outra API externa e que essa API retorna uma informação, poderia ser qualquer tipo de método aqui, que a lógica seria bem parecida. Eu chamo o método, especifico qual é a informação, o exemplo de entrada para aquele método ali. Para esse nosso caso aqui é um JSON, né? Especifico qual é a entrada e qual é o retorno que eu quero daquele método. Eu estou dizendo aqui que ó, eu quero que seja retornado esse cliente fake aqui de entrada, que é o, no caso ali o cliente fake que foi convertido aqui, beleza? Então aqui é do nosso cenário, esse é o nosso cenário. Agora a gente vai de fato para a nossa ação. Então aqui na nossa ação a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na nossa ação, lembrando aqui, na ação é a chamada para o método que nós queremos de fato testar. Quem queremos testar? Qual é o método que nós queremos testar? Está aqui embaixo. Ó. A gente quer testar o método criar conta. Então, a gente vai fazer uma chamada para esse método criar conta. Então, vou pegar aqui o meu service, conta corrente service, que é para quem nós estamos desenvolvendo nosso teste unitário, lembra? Conta corrente service, ponto, criar conta. E aí, para esse criar conta, o que está sendo passado? Está sendo passado o meu JSON aqui, ó. JSON cliente fake de entrada. E aí esse método vai ser chamado, só que o que vai acontecer? Esse método aqui, como a gente construiu ele de uma forma onde ele recebe uma mensagem de um tópico do Kafka e ele não precisa retornar nenhuma informação para o Kafka, ele não tem nenhum retorno. Então a gente não vai aguardar o retorno desse método. Nesses casos onde nós estamos criando testes unitários para métodos que não têm retorno, o que a gente vai fazer? Diferente aqui do nosso conta corrente service, da nossa classe de entidade conta corrente, onde na nossa ação, deixa eu ver aqui, acho que aqui não tem nenhum retorno. Aqui não tem um retorno, mas aqui a gente sabia, a gente tinha um retorno para trabalhar na nossa verificação. No nosso conta corrente service, a gente vai acabar não tendo esse retorno aqui, porque aqui poderia retornar, por exemplo, um objeto do tipo conta corrente, né? A conta corrente que foi criada. Ia ficar assim, conta corrente, aqui ficaria var, conta corrente poderia ficar algo assim, a gente criaria nossas validações em cima desse conta corrente. Só que no nosso método aqui, ó, de criar conta, ele não tem retorno. Então, para esse cenário, nós vamos fazer algumas validações. A gente vai verificar se alguns elementos desse nosso método criar conta foram chamados de acordo como nós esperamos, né? E aqui o que nós vamos verificar? A gente vai fazer uma verificação para saber se esse método save do cliente repository foi chamado passando esse cliente aqui, passando o objeto cliente, passando um objeto do tipo cliente aqui específico. Que objeto do tipo cliente específico seria esse?
seria esse objeto aqui, ó, que foi retornado da chamada desse método aqui. Então, mas como é que a gente faz isso? Talvez agora não esteja ficando tão claro essa verificação, mas a gente, na prática, quando a gente for debugar, vai ficar mais claro. Então, aqui, para fazer essa verificação específica, nós vamos utilizar esse método do Mockito aqui, ó, verify. Para quem estiver utilizando o IntelliJ, basta importar aqui, que ele já vai adicionar a referência do Mockito lá em cima. Para quem não estiver utilizando o IntelliJ, quando a gente importar aqui o Mockito, ele vai colocar algo do tipo Mockito aqui, ponto, verify, porque esse Mockito, ele é uma classe estática, que a gente está chamando o método de uma classe estática. E aí a gente só sugere que o IntelliJ aproveita e coloca a importação lá para cima logo. Então aqui eu quero verificar o seguinte, eu quero verificar se o meu cliente repository, aqui ó, eu quero verificar se o método cliente repository foi verificado, foi chamado, a gente usa o times aqui, foi chamado pelo menos uma vez para o método save, passando quem? Passando o cliente fake de entrada. Depois eu vou comentar por que, que a gente tem que fazer essa verificação e qual vai ser o objetivo desse teste ali, né? E como é que ele vai nos ajudar, esse tipo de teste pode nos ajudar no nosso dia a dia. Ele está reclamando aqui que não existe nenhuma referência para esse cliente repository aqui. Realmente não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar adicionar uma referência para esse cliente repository aqui em cima. Então, eu vou adicionar aqui, vou definir aqui essa referência como privada, né? Cliente do meu cliente repository aqui. E aí, esse meu cliente repository, eu também vou criar um mock para ele. A gente vai estar trabalhando aqui com mock. A gente vai usar essa anotação aqui, @mock, para esse cliente repository, porque nós não queremos fazer uma chamada real para os métodos desse cliente repository. Se eu não usasse aqui esse mock, o que ele ia acabar fazendo? Ele ia fazer uma chamada real para esse cliente repository e por não estar configurado aqui o contexto do Spring Boot, para carregar todo o contexto do Spring Boot, não está configurada a conexão com o banco, ele pode dar alguns erros por conta disso. Então, mas quando a gente especifica que esse cliente repository é um mock, o Mockito já vai entender que ele não precisa carregar todo o contexto do Spring Boot, nem se preocupar com conexão com o banco de dados. Então, olhando aqui para o nosso teste, eu coloquei uma verificação, onde eu quero verificar se o meu cliente repository, para o método save, ele foi chamado pelo menos uma vez, passando esse cliente fake de entrada. Eu vou executar esse teste aqui, para a gente ver se ele está executando com sucesso. Então, eu vou clicar bem aqui, na mesma linha do nome do método, só para ver se ele já está executando com sucesso, para ver se a gente não vai precisar fazer mais nenhum ajuste. Se estiver executando com sucesso, eu vou debugar ele aqui para a gente entender melhor como é que ele está funcionando. Então, esperar ele executar aqui. Geralmente, a primeira vez que eu rodo, ele demora um pouco mais. Mas esse está
Tá demorando. Uhum. É bem travadinho. É, mas eu acho que é mais a minha máquina mesmo. Eu tô com uma outra Ah, máquina já, só que eu ainda não configurei algumas coisas nela, aí por isso que eu ainda tô usando essa minha antiga aqui. Mas os testes eles normalmente eles rodam bem rápido. Às hum, vezes só na primeira vez que ele demora um pouco, mas acho que é mais a questão da minha máquina mesmo que ela tá um pouco mais lenta. Deixa eu só fechar isso pelo aqui. menos os que eu fiz da outra aula foi rapidinho também. É, eles acabam executando bem mais rápido. Deixa eu ver. Verify. Como é que tá o save lá? Eu acho que foi a única parte que eu não fiz. Como é que você fez a chamada do save lá embaixo? Aqui? Ou no É, teste? Não, no teste. Ah, tá. Como é que você fez o times? Isso. Aí esse times aqui, ó, ele está dizendo que quando a gente coloca no ele é o segundo argumento do verify, né? Então a gente está dizendo aqui, a gente Uhum. quer que seja verificado aqui nesse método, ó, criar conta, quando ele for chamado. Eu quero que seja verificado nesse método aqui se o cliente repository foi chamado, o método no método save do cliente repository foi chamado, passando esse cliente fake de entrada e verifique se ele foi chamado pelo menos uma vez. Entendeu? Esse times aqui é pelo menos uma vez. Aí se tivesse dois, verifique se ele foi chamado pelo menos duas vezes. Ou se tivesse três, verifique se ele foi chamado pelo menos três vezes. Entendeu? Hum. Ah, beleza. Bom, até coloquei para rodar aqui também. Beleza. Eu acho que essa gravação aqui, ela vai encerrar daqui a pouquinho. Mas aí eu vou. Hoje a gente vai só. Eu vou comentar só sobre esse teste aqui, o de criar, Uhum. para não ficar muito longo. Aí sábado eu marco de novo para a gente continuar e mostrar o outro teste aqui. Porque são tantos métodos diferentes, né? É, Acho que tudo bem fazer aula separada para cada um, sim, para entender melhor. é. Deixa eu parar aqui, e vou rodar de novo. Ah, aqui rodou. Rodou? Pois é. Deu. Funcionou. Funcionou normal? Funcionou normal. Show. Deu sus, ele só não tem um retorno, né? A Uhum, gente só fala que funcionou bem. isso. Deixa eu tentar rodar de novo aqui. Será que daria para a gente fazer tipo um relatório mais, como pode dizer, mais incrementado, né, das ações? Sabe, igual quando a gente faz o build e a gente faz as marcações, né? Sim. Quando a gente dá para saber onde é que está cada parte do código, né? Onde que ele está, o que ele está fazendo em cada ação, né? A gente Hum, marca em vermelho, hum, só para a gente saber, tipo, funcionou, né? sim. Mas o que ele está pegando, né? Capturando para falar que funcionou, Ah, né? sim. Dá para usar o debug. É isso que eu quero mostrar. Só que eu acho que tá meio lento aqui. Eu vou gerar um outro link da reunião. Eu vou Uhum. mandar lá no Discord só para não encerrar aqui. Aí Beleza. eu termino, aí eu mostro aqui no debug só pra gente entender melhor o que aconteceu. Uhum. Beleza. Só gerar aqui, eu vou mandar lá. Não, acho que eu vou. Acho que dá pra gerar por aqui mesmo. Aí eu já mando logo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, mas acho que ele vai pegar o meu usuário. Eu vou mandar lá no Discord. Beleza.
Fala, Eric, tá me ouvindo? Tá me ouvindo Opa, bem? tô ouvindo. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. O teu funcionou normal, foi? O que aqui foi? Foi de boa. Cara, o meu deu um erro de Deu no certo? point except aqui. Tá vendo aí? Opa, tô vendo. Ele deu no... Aí deixa eu colocar o debug aqui só pra gente ver melhor o que tá acontecendo e ver porque o meu deu no point. Deixa eu só ver se tá faltando alguma coisa aqui. Beleza. Deu Então, no pointer geralmente no. quando eu trabalho com teste, para mim entender melhor todo o fluxo, eu uso debug, né? Uhum, Aí eu uso o debug tanto no método de teste quanto no método que eu estou testando aqui. Por exemplo, eu vou no método que eu estou testando, esse criar conta. Eu quero ver tudo o que está acontecendo. Aí cada linha que tem algum código e que eu vejo que tem algum comportamento assim que eu quero entender melhor, eu coloco o breakpoint aqui e rodo como debug para me entender melhor. Aí aqui, por exemplo, eu vou rodar isso aqui como debug só para a gente ver o que está acontecendo. E assim acaba ficando mais claro da gente entender aqui. uhum. Estranho, o ser deu como vazio, né? É, Ele não conseguiu fazer a instância. bora ver, aqui acho que ele vai mostrar aqui. Então, o primeiro ponto aqui, ele criou, né? Tem o JSON aqui, aí o Object Uhum, Map, ó, se a gente colocar o mouse em cima, a gente já vê aqui que ele é um mock, ó. Ele mostra aqui essa mensagem, ó, Mockito, mock e tal. Então, isso aqui é uma implementação do próprio Mockito. Então, assim a gente consegue ver que ele não faz uma instância real do método. Por exemplo, se eu não uhum, usasse essa anotação, deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu comentar aqui. Deixa eu parar aqui. Aí eu tô sem anotação, né? Eu comentei lá a anotação do mock aqui, ó, em cima do Object Mapper. Então agora ele vai fazer uma chamada real para esse cara. Na verdade, quando ele criar a instância para o Object Mapper, ele vai criar uma instância real para ele. Não sei se ele vai dar algum erro aqui. Olha, ele está dando até null point exception. Object Mapper está dando. Aqui ele já está dando null point exception, por quê? Porque esse conta corrente service ele ainda não foi criado. E mesmo se ele a gente já tem a instância dele aqui, ó, instância uhum. real e tal, mas só que todos os objetos estão nulos. Por quê? Porque esse conta corrente service ele foi criado pelo próprio Mockito. E aí o Mockito ele não cria as instâncias reais para essas outras classes aqui, em que o conta corrente service depende, entendeu? Entendi. Então por isso que a gente tem que usar aqui essa notação, que aí o Mockito vai lá e cria as instâncias para essa classe, para quem é a classe que nós queremos testar, depende, né? Uhum. Deixa eu rodar aqui de novo. Então aqui, beleza. E já passando aqui pela nossa simulação, né? Então aqui eu estou dizendo, ó, quando o meu object mapper.readValue, passando esse JSON cliente de entrada aqui, que é o que a gente definiu aqui em cima, ó. Uhum. Esse JSON aqui com nome, com CPF, nome for chamado, me retorne esse outro cliente fake aqui, que é esse objeto aqui que nós criamos acima. Então isso aqui está representando a minha conversão, como a minha conversão funcionaria sem de fato fazer a conversão. Agora a gente vai entrar aqui no nosso criar conta para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então eu vou avançar aqui, ó, beleza. Entrei no meu criar conta. O criar conta é aquele método que a gente está testando. Então aqui eu recebi um JSON,
beleza. A minha string aqui, ó, chegou um JSON ali. Imagina que tá vindo do Kafka um JSON ali, só para a gente entender melhor. Então tá vindo o JSON, beleza. Primeira coisa que vai acontecer, eu vou vir aqui, eu vou criar um objeto do tipo cliente, eu vou precisar converter esse JSON para o meu cliente. Aí vamos supor que a gente especificou que quando esse método for chamado, eu quero que os valores desse JSON sejam passados por uma instância do meu objeto do tipo cliente. Vou avançar aqui para ver o que vai acontecer. Uhum. Avancei, o que aconteceu? Opa, olha aqui, ó. Meu objeto cliente, o que aconteceu? Ficou Ele, nu. não, aqui, ó. Ele está com nome e com CPF. De onde veio isso daqui? Isso. Entendeu? É como se a gente estivesse testando, simulando o comportamento desse método aqui. Lembrando que ele converte JSON para um objeto do tipo cliente. Então ele cumpriu o papel dele. Entendeu? Uhum. Ele de fato fez ali o que a gente esperava, que era o quê? Converter um JSON para o meu objeto cliente fake de entrada. Aí ele converteu para esse objeto específico que a gente especificou aqui, entendeu? Se eu mudasse algum valor aqui, seria o mesmo valor que ele iria me mostrar aqui, Hum. entendeu? Nesse No cliente. caso, se a gente inventasse um ID ou qualquer outro dos campos ali que a gente não colocou, ele ia Uhum. aceitar também? Sim, porque a gente está simulando esse retorno. Por exemplo, aqui, ó. Para esse caso aqui, ele está com esse CPF, com esse nome, né? Uhum. Se eu mudasse aqui, ó, por exemplo, eu colocasse tudo zero, ó, nesse objeto, eu posso fazer isso aqui, eu vou executar meu teste. Aí, quando esse método aqui for chamado, passando esse objeto específico aqui, ele vai me retornar esse cara aqui, esse cliente fake de entrada. Aí a gente vai ver que ele Hum. vai retornar com esse CPF e com esse nome. Só que para nossa lógica aqui não está correto, porque ele tem que retornar com esse CPF aqui, entendeu? A gente tem essa flexibilidade de mudar, mas a gente tem que tentar deixar mais próximo possível do nosso cenário ali em que a gente quer testar. Aí que a gente vai ver aqui quando ele chamar lá, quando ele entrar no método. Aqui, ó, Uhum. entrou no método, ó, chegou o JSON, ó, aqui, ó. Aí o JSON ele vem com esse CPF, com esse nome. A ideia é que quando eu avançar aqui, esse meu cliente ele esteja com esse mesmo CPF, com esse mesmo nome. Só que o que que aconteceu, ó? Avancei, o cliente está o Uhum. quê? Ele está com o nome que a gente quer. Deixa eu mostrar aqui embaixo melhor. Ele está com o nome que a gente quer, só que olha o CPF está tudo zero. Por que que está zero? Porque eu disse aqui, ó, que quando eu chamar o método readValue passando esse JSON aqui, me retorne esse objeto aqui. Só que ele está zerado, entendeu? Aí por isso que mudou lá Uhum. o valor. Só que a ideia é a gente deixar mais próximo do que do cenário aqui, é da gente imaginar o que seria o cenário real ali que a gente está testando, entendeu? É uma dúvida agora que surgiu. Uhum, Porque a gente tem a validação lá de se o CPF é válido, né? Isso é um uhum. negócio que quando a gente vai no Postman, ele já faz. É, aí ele detecta também esse erro, esse retorno de erro de CPF inválido? Para esse método específico, a gente não vai conseguir pegar esse cenário, porque a gente não está chamando Uhum. o controller, e essa validação é no controller. Mas a gente vai ver Ah, mais para frente, a gente pode ver mais para frente como testar um endpoint. E aí, se a gente passar um CPF inválido, ele vai ter que lançar um erro, entendeu? Por conta do CPF que está inválido, entendi. entendeu? Porque para esse caso aqui específico, quando a gente chama o criar conta, ele não faz nenhuma validação É no que aí ele objeto está que está chegando. preso a fazer uma validação só do service, né? E não, Isso, é, não do controller em si. Aí teria que fazer uma outra validação para coisas do controller, né? isso, seria um teste só Caso para os métodos precise. do controller, Ah, entendi. entendeu? Aí aqui por, Entendi. aqui, por exemplo, então aqui voltando, né? Chegou no nosso método criar conta, passando um JSON. Quando ele chegar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai converter de JSON para o meu cliente. Então, avancei aqui no meu teste, beleza, ele cumpriu o que a gente queria. Ó. Criou um objeto cliente e já jogou o valor de nome e CPF. O ID não existe mesmo, porque
Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma besteira aqui. O ID ele existe sim, tá? Esse ID ele existe sim aqui. Deixa eu aproveitar para ajustar aqui, que aí eu tinha confundido que o que que é criado nesse outro microserviço não é o ID do cliente. O cliente já existe. É a conta para o cliente. Então aqui também teria que ter mais um campo, ó. O ID aqui, que tem que ser um UID. Deixa eu ver se eu pego aqui no GitHub. E aqui no meu JSON, ele vai precisar vir com ID também. Deixa eu duplicar esse aqui. Que tem que ser do mesmo tipo que a gente está trabalhando. Tem que ser um ID. Tem que ser um ID aqui. O ID no caso, né? Que ele está chegando ali, o ID está vindo do microserviço de cliente, já tem um ID cadastrado, aqui tem que ser a mesma coisa. E aí aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, para esse cliente fake aqui. Esse cliente fake aqui, como a gente está trabalhando com o UID, a gente vai usar esse método aqui onde eu vou converter essa mini string aqui para um UID, para poder setar nesse campo de ID aqui. Então essa é só uma correção aqui que estava faltando, né? Que como eu falei que a gente tem que deixar mais próximo do nosso cenário real, é isso aqui que vai chegar no nosso microserviço de conta. Então vou executar novamente esse teste unitário com debug aqui, para a gente ver o que está acontecendo no método que nós queremos testar, que é o método criar conta. Então, vou só rodar aqui novamente. Quer perguntar? Então, no teste que eu fiz aqui, né? Uhum. Tipo, ele rodou de boa, né? Sem erro. Mas aí quando eu verifiquei aqui, realmente ele fica igual em questão de resultado, é o mesmo que seu. Tá vazio, ID vazio, tudo vazio. O que está aparecendo Só vazio tem no as seu? duas. Aparece o ID, né? Aham. As informações que a gente não colocou, no caso, né? Os Ah, campos sim, que a gente não sim. colocou fica vazio. Uhum. É porque estava faltando. Aí a gente adicionou aqui o ID estava vazio, né? Aí eu coloquei aqui, eu complementei, ó. No cliente fake que a Uhum, gente criou, eu adicionei o campo ID aqui. É só que esse ID a gente definiu qual seria aqui. Imaginando que é isso é o que viria ali do meu tópico do Kafka, ou então para um outro cenário onde esse ID é enviado, beleza? uhum, Aí aqui voltando, né? Então a gente vai ver aqui, ó, entrou no método criar conta, chegou o JSON aqui, que é melhor para mostrar, ó. JSON com ID, CPF e nome, eu quero converter esse JSON para o meu cliente, vou avançar, beleza, converti aqui, ó, deixa eu mostrar aqui embaixo. Converti esse JSON aqui num objeto do tipo cliente Java. Então tá ali com o mesmo ID, nome e CPF. Então isso aqui é o que aconteceria no cenário real. Então isso aqui serve para a gente testar alguns comportamentos. Por exemplo, que comportamento a gente poderia testar aqui? É que no nosso método criar conta, a gente criou esse método aqui, ó, build conta corrente. O que que ele faz? Ele cria uma conta, uma conta corrente para o nosso cliente. Então, se a gente for ver o nosso método aqui, ó, ele gera um número aleatório aqui que vai servir para representar o número da nossa conta e depois a gente joga esse número aleatório que foi criado, né? A gente joga para a conta daquele cliente que chegou aqui na requisição. Então a gente pode, por exemplo, validar esse comportamento, né? Se ele realmente está funcionando. Então eu posso colocar um debug aqui só para ver se ele vai ser chamado, né? Então essa é uma das vantagens do teste unitário que a gente consegue testar os nossos métodos sem de fato estar tudo pronto ali. Então ele está aqui. Então agora o que que ele vai fazer? A gente vai avançar aqui, ó.
Então, o que que ele fez? Ele entrou nesse método aqui, ó, build conta corrente. Bora ver se ele criou aqui a conta corrente. Então, aqui, ó, criou uma conta corrente com número agência 1, com esse número da conta aqui, ó, número da conta com saldo 0, né? Então, beleza, a gente já sabe que esse método está funcionando corretamente aqui. Então, o teste unitário já nos ajudou a testar o comportamento desse método. Agora, qual seria o próximo passo? A gente vai avançar. O que que ele vai fazer? Ele vai setar a conta corrente para esse cliente. Então, aqui, ó, se a gente for ver, esse cliente ele ainda não tem nenhuma conta. Então, por exemplo, aqui, eu quero testar se a conta está sendo adicionada corretamente para o cliente, se ela está sendo criada e se ela está sendo adicionada. Até agora ela ainda não adicionou. Então, vou avançar aqui, ó. Avançou, deixa eu ver meu cliente. Opa, já aumentou aqui, ó. Agora tem uma conta para esse cliente. E a conta, ela foi criada corretamente, ela tem o número da agência, o número da conta, está com saldo zerada. E ela foi vinculado ao quê? A esse nosso cliente aqui. Então, o teste unitário nos ajuda a testar o comportamento do nosso método. O objetivo desse método é o quê? Aqui, criar conta. É criar uma conta. Beleza. O nosso teste unitário, qual era o objetivo dele? Testar o quê? Se é possível, não é aqui no nosso conta corrente service. O objetivo principal dele é o quê? Ó? Deve verificar se está sendo criada uma conta com sucesso. Então, esse método ele veio para verificar se uma conta está sendo criada com sucesso. Então, aqui a gente já conseguiu ver que quando a gente testou esse método, a gente conseguiu verificar se a conta estava sendo criada com sucesso. E sim, ela está sendo criada. Beleza? Então, o nosso teste unitário, a gente pode considerar aqui que ele já parcialmente cumpriu o objetivo dele. Ele só não cumpriu 100% porque aqui, ó, a gente está pegando um erro de null point exception nesse cliente repository aqui. Ele está dizendo que esse cliente repository está nulo. Ah, tá. Acho que eu já sei por quê. Deixa eu só verificar aqui. Por que que ele está nulo? Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha implementação que ficou faltando. Private. No retorno dele não mostra no Aonde? debug? Não, Por exemplo, no debug para mim aparece tipo Mockito, né? Uhum. No Ah, então, cliente repository. então acho que é alguma coisa que está faltando aqui. No cliente repository aí ele mostra o Mockito, né? Isso, mostra o Mockito. Uhum. É, que estranho. Porque aqui, ó, nesse aqui ele mostra o Mockito. É certinho. Pois é. No meu ele mostra, mesmo no cliente repository, mostra o Mockito. Deixa eu ver aqui. O que pode estar faltando? Acho que é alguma coisa na minha própria implementação. Número de invocações. Cliente repository, times, save. Hum, É, aqui ficou certinho. cara, não sei bem. O pior é que o teu tá funcionando e tá do mesmo jeito que eu fiz no outro aqui. Na minha referência. E em código tá igualzinho. Eu fui só seguindo o que você foi fazendo. Uhum. O times, deixa eu ver, o times tá igual. Ponto save, Conta cliente conta. fake. Cliente repository. Deixa eu ver. Criar conta. Cliente repository. Como se ele não tivesse reconhecendo esse cara como mock. Hum, é, parece que é isso.
Porque Esquisito. é, tá, já sei. Eu já sei o que é. Porque o que acontece? Aqui, ó, eu acho que foi na hora de implementar, eu não me atentei a algumas coisas, mas, por exemplo, aqui, ó, esse Object Map, ele tá com Private Final. E aí, o que acontece? Aqui, quando a gente está falando, a gente está trabalhando com Spring Boot. E com Spring Boot a gente trabalha com a injeção de dependência, onde a gente diz para o Spring Boot que ele deve cuidar da instanciação das classes, das nossas classes, né? Então, por exemplo, no meu conta corrente service, o conta corrente service ele precisa do cliente repository, ele precisa do conta corrente repository. Então, ele tem que cuidar da instanciação dessas classes. Então, uma das formas da gente fazer isso é a gente passar no argumento dos construtores essas classes aqui. A outra é utilizar o @autoride em cima. E a outra é usar essa notação do Lombok aqui, ó, @requiredArgConstructor, onde a gente diz para o Spring Boot, onde o Lombok ele cria um construtor passando todos essas variáveis que eu tiver declarado aqui como argumento do construtor. E aí com isso o Spring Boot vai entender que ele tem que criar uma instância para essas classes. Só que aqui esse cliente repository ele não está como final. Então, por ele não estar como final, a instância para ele não vai ser criada. E a mesma coisa do Mockito. Eu acredito que seja isso. Quer ver? Então, por não estar como... Vê o teu como tá, se eles estão com final, Eric. Deixa eu ver, isso aí no conta corrente No service, né? isso. No cliente repository. Deixa eu ver. O Object Mapper está como final e o cliente repository também está como final. É isso mesmo. O meu não tava. E aí, então, Ah, por isso, o Mockito não estava entendendo que ele deveria criar uma instância para esse cliente repository. Aí aqui, ó. Entendi. Então se não deixar o final, ele não permite, né? Isso. Aí deixa eu avançar aqui, ó. Então vamos lá. Fez a conversão. Aqui ele vai fazer a criação da conta corrente. Aqui criou a conta corrente, ó. Cliente repository. Agora sim, ó. Ele está como um mock aqui. Então aqui veio, setou a conta corrente. Agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer a chamada aqui. Então imagina que a gente está salvando o cliente ali no banco de dados. Ele vai vir aqui passar esse cliente aqui, né, que a gente definiu. Vou executar. O que acontece? Nosso teste foi executado com sucesso. Aqui, ó, ele não deu nenhum erro, porque ele se cumpriu com o objetivo de criar a conta do cliente com sucesso. E a única verificação, a validação que a gente estava fazendo aqui no nosso teste, é verificar se esse repository ele foi chamado passando esse cliente fake de entrada aqui, né? Verificar se ele foi chamado pelo menos uma vez e a gente viu que ele foi chamado pelo menos uma vez. Se eu mudasse aqui, por exemplo, e colocar, eu quero verificar se ele foi chamado duas vezes. Então aqui, essa seria uma forma da gente quebrar esse nosso teste, porque o nosso cliente repository ele não vai ser chamado duas vezes, ele vai ser chamado somente uma vez. Seria um problema, porque eu vi aqui que a conta corrente, né? Tipo, você criou o cliente, beleza. Mas a conta dele está com um ID null. Uhum. Ele não deveria criar um também? Ou para o teste Para o teste seria muito unitário, relevante? para esse teste aqui em específico não vai ser relevante porque a gente não está fazendo nenhuma validação com o ID da conta. Mas se a gente Uhum. precisasse, a gente poderia ver uma forma de trabalhar com isso. Mas para esse cenário aqui não é relevante. Até porque nesse fluxo aqui, o ID da conta vai ser criado somente quando esse save aqui for executado, fosse conectado lá no banco de dados, e aí o ID vai ser criado da conta, entendeu? É o próprio JPA lá, Beleza. o Hibernate, que vai fazer a criação do ID da conta corrente. Porque aí já seria outra função, né? Outro teste já, né? Sim, sim. Mas para esse cenário aqui já não é relevante. Então aqui, ó,
eu coloquei aqui no times, né? Tá até dizendo aqui, ó, número de invocações, né, aguardada. Aí eu coloquei aqui que é para verificar se esse cliente repository e o método salvar é chamado duas vezes. E aí, como ele não é chamado duas vezes, o meu teste quebrou. Entendeu? Olha, é aguardado dois, mas ele é chamado somente uma vez. Então, isso daqui é uma forma da gente fazer validação para testes unitários que estão utilizando o mock, né? Só que estão trabalhando com métodos aqui, onde nós estamos trabalhando com void aqui. Então, eu quis verificar se o meu criar conta, se o fluxo está sendo executado com sucesso e se ele está chegando aqui a esse cliente repository. Ponto .save. Porque o que poderia acontecer? Eu poderia passar algum objeto aqui, em que quando eu chegasse aqui, o criar conta fosse chamada e tal, ele quebrasse por aqui em algum momento. Né? Eu poderia passar algo aqui que fizesse esse meu método quebrar. E aí, com isso iria quebrar meu teste também, então eu saberia que precisaria ajustar alguma coisa nessa funcionalidade aqui da minha aplicação. Beleza? Então, aqui desse método é isso aqui que eu queria compartilhar aqui da criação desse save. E aí, a gente vai no nosso próximo encontro, a gente vai ver como é que a gente faz para trabalhar para a gente criar testes unitários, onde a gente sabe que a ação que vai ser chamada, ela vai me dar um retorno. Por exemplo, quando eu chamar conta corrente service, ponto obter todas as contas, uma conta vai ser retornada. Será que a minha forma de fazer a validação desse meu método é dessa forma aqui ou vai ser de outra forma? É isso que eu vou compartilhar no nosso próximo encontro. Beleza? Beleza. Fechou. Tem alguma dúvida agora? Por Não, enquanto, foi bem de boa. beleza então. Fechou aí. Só para a gravação.